Giornale Giovana Felici. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Price, Companhia dos Bichos e Vivacity Arquitetura. Olá! O empreendedorismo biográfico será a pauta desta quinta-feira, que traz uma entrevista com a doutora Marli Ratti, professora titular da Universidade Federal de Santa Maria. No bloco Direito, uma conversa com a advogada doutora Angélica Cerdotes sobre a evolução das instituições familiares na sociedade, tendo o amor como valor jurídico. No bloco Saúde e Bem-Estar, a presença de Alain Sangoy, fundador da assessoria esportiva Ideia Fixa, que oferece há 20 anos práticas esportivas em contato com a natureza. E no bloco Cultura, a participação do músico João Chagas Leite, com uma trajetória de 30 anos e shows consolidados em nível de Brasil. Giornale, em cada edição, pautas relevantes idealizadas com profissionalismo para você que nos acompanha semanalmente. Bloco Empreendedorismo, um convite: Posto de Molas Favarim e Patronato Shopping. Olá! Está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. O empreendedorismo biográfico será a pauta desta edição. Hoje contaremos a brilhante trajetória da servidora pública, professora titular da Universidade Federal de Santa Maria, doutora Marli Ratti. Graduada em jornalismo e educação física pela Unicinos São Leopoldo, especialista em teoria do jornalismo e comunicação de massa pela PUC-RS, mestre e doutora em ciência do movimento humano pela Universidade Federal de Santa Maria, com pós-doutorado na Alemanha, na área de educação física. A doutora Marli Ratti é a atual coordenadora do curso de educação física da UFSM, segunda gestão, e professora titular do Centro de Educação Física e Desporto da mesma instituição. Ilustre presença em nossos estúdios, seja muito bem-vinda, doutora Marli Ratti. Muito obrigada, Giovana, e é um prazer enorme estar contigo aqui. Que bom, eu que agradeço. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a sua trajetória inspiradora, que estimula discentes a estudarem com mais tenacidade, se especializarem na área, a tornarem-se futuros professores universitários. Como se faz para chegar onde você chegou e qual é a receita de sucesso para você? Na verdade, Giovana, eu acredito que a gente não possa falar em receitas, porque isso não existe uma receita. Sim. Né? Eu acredito que haja deve haver um esforço muito grande, deve ter muita persistência, né? E uma questão que eu acho que é muito importante é você acreditar. É você acreditar nos seus projetos, você acreditar nos seus sonhos, você acreditar na sua missão, né? E mais do que isso, é você não desistir, né? E além de não desistir, acredito que você aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Mas não só aproveitar as oportunidades, mas também criar oportunidades. E as oportunidades, elas estão aí, né? E você realmente ter se propor a uma caminhada, né, no sentido de contribuir com o desenvolvimento da sociedade, por exemplo. Eu acho que é nessa caminhada que eu me encontro hoje. Perfeito, e eu realmente concordo que depende muito de onde você quer chegar, né? Postura mental aliada a muita ação igual ao resultado. Exatamente, na verdade, quando você começa uma carreira, né, você não sabe aonde vai dar essa carreira, mas você vai construindo uma caminhada, né, e vai aproveitando as oportunidades, como eu falei.
Porque eu me considero, de certa forma, uma pessoa de sucesso, né? Eu tenho sucesso profissional, eu tenho sucesso na vida pessoal. Então, o que significa isso, né, para a sociedade? Sim. Né? Significa que eu sempre estou disposta a criar coisas novas. Eu tenho interesse em fazer com que a sociedade se desenvolva. Eu tenho interesse que os meus alunos se inspirem na minha motivação, no meu estímulo, né, de fazer eles acreditar naquilo que eles estão buscando. Perfeito. E você é uma profissional que estuda e pesquisa constantemente, né? É uma mestre incansável. E essa sua trajetória evidencia aí a capacidade empreendedora que lhe é característica, né? Então nós precisamos dar méritos a essa sua capacidade e persistência, né? Aliadas à disciplina e responsabilidade com que você invariavelmente conduziu o seu percurso até aqui. Percurso este que eu tenho e tive o privilégio de acompanhar. Na verdade é um percurso que iniciou no interior de 3 de Maio, né? E por conta da gente vir de uma pequena cidade, vir do interior de uma pequena cidade, eu acho assim que os desafios são muito maiores, né? Imensos. Exato. Então nós fomos criados numa perspectiva de acreditar, né? E na perspectiva de você se propor a experimentar. Sim. E superar. Muitas vezes, né? Os desafios, longe de casa, longe da família. Então, mas isso é por um período. Sim, e né? é muito gratificante, né? Observar o resultado. E inclusive para os pais, para a família. Então, a gente hoje acaba sendo uma inspiração não só para os alunos, para os amigos, mas também para a família, para os sobrinhos, para os filhos, né? Eu acho que esse ensinamento que a gente teve, a gente está conseguindo passar também. Perfeito. Agora queremos aprender um pouco mais com você, do ponto de vista de uma pós-doutora no assunto, né? O que significa empreender no segmento esportivo, tendo como parâmetro a universidade, ou seja, a possibilidade de empreender no segmento público? Eu acredito que eu me considero uma pessoa com características empreendedoras. O que significa empreender? Empreender significa criar algo novo ou melhorar algo que já existe, né? E empreender é muito uma linguagem que você estabelece com o mundo de dentro para fora, né? Sim. Eu particularmente eu tenho bons exemplos de empreendedorismo na minha família, mas aí então no âmbito privado. E analisando a questão do empreendedorismo privado e considerando o meu campo de atuação, que é a universidade pública, eu acredito que, assim como no setor privado, nós conseguimos empreender e podemos empreender também no serviço público, né? Desde que a nossa finalidade seja melhorar ou desenvolver a sociedade, criar um impacto positivo no mundo, né? Mas esse impacto positivo, ele começa aqui e agora. Então, o serviço público, por mais burocrático que ele seja, se você tem uma finalidade clara, você consegue empreender. Você consegue criar coisas novas, você consegue melhorar aquilo que já está posto. Mas jamais você pode ter objetivos que não sejam o bem da comunidade, o bem da sociedade. Sim, excelente a sua perspectiva sobre o aspecto do empreendedorismo, por ser um olhar de uma profissional que vive e estuda, né, sobre o assunto constantemente, né? Você é um profissional que vive a universidade e consegue visualizar a realidade dos negócios aqui fora, né? Ou seja, prepara o aluno para a realidade, na verdade para traçar um caminho de êxitos dentro das suas escolhas. Exatamente, eu acho que isso faz parte do empreendedorismo que eu tenho como base hoje, né? O que hoje eu busco dentro da universidade? Eu busco empreender. Seguidamente eu pergunto para o meu aluno
como que a gente pode empreender na educação física escolar? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso dar uma aula melhor? Que estratégias eu poderia utilizar para motivar, para estimular o meu aluno a gostar da atividade física? E a mesma coisa o acadêmico que vai para a área da atividade física, do exercício físico, como a academia, por exemplo, né? Como ter sucesso, né? O que hoje é inovar nesta área? É criar uma academia para pessoas com deficiência? É criar uma academia para crianças, para idosos, né? O que é novo? O que eu preciso fazer para realmente contribuir com uma melhoria com o desenvolvimento social? Eu acho que essa hoje é a grande finalidade do serviço público. Finalidade e grande reflexão, né, que você traz aqui no programa. E a universidade permite isso. E a universidade permite porque a universidade ela nos permite porque nós trabalhamos com recursos públicos. Então nós precisamos pensar na sociedade porque é ela que nos paga e ela que deve ser a grande beneficiada de todo esse empreendedorismo que hoje nós buscamos dentro da universidade. Muito bem. E você é a atual coordenadora do curso de Educação Física da UFSM, cargo que você já desempenhou de 2002 a 2008. Quais as inovações que ocorreram de lá para cá e como é desenvolvido o seu trabalho hoje? Olha, eu particularmente acredito que as principais inovações hoje, elas estão voltadas a uma qualificação da formação profissional em educação física, né? Na época que eu fui coordenadora, de 2000 a 2008, nós trabalhamos com uma possibilidade com a divisão dos cursos de educação física em licenciatura e bacharelado. Sim. Então essa foi a maior mudança que houve na área, né, que foi essa divisão na formação profissional. E hoje eu retorno novamente à coordenação do curso de licenciatura, quando nós estamos novamente aperfeiçoando e qualificando os nossos projetos pedagógicos. Muito interessante. Né? E eu vejo assim uma diferença muito grande daquela época para agora, que nós estamos inserindo temas que na época eram emergentes e que hoje são temas do cotidiano, como a inclusão social, como a questão de gênero, né? E também pensando em novas estratégias de trabalho, em novas estratégias de ensino e aprendizagem, porque nós precisamos cada vez mais motivar e estimular o nosso aluno, ainda mais com a questão da pandemia, que veio nos ensinar muitas coisas diferentes. Certamente. Então, não podemos fechar os olhos para isso, né? Com certeza, doutora Marli. E as inovações, os investimentos na qualidade pedagógica, considerando o processo de ensinar de forma integrada, né, que é o inter, trans e multidisciplinar, é o que demonstra a grande responsabilidade aí como formação desse profissional, né, que vai sair mais preparado para o mercado de trabalho dinâmico e em constante evolução. Exatamente. Eu acho que hoje a universidade ela tem uma missão, que é cada vez mais trabalhar de forma interdisciplinar, de forma multiprofissional e também de forma multicultural. Essas questões hoje, elas são a base da nossa atuação, né? E no momento que nós conseguirmos transpor essa base para o cenário nacional, o cenário internacional, nós vamos estar dialogando com culturas cada vez mais diversas, né? E trazendo um aperfeiçoamento também para a nossa instituição e para o nosso agir pedagógico, para o nosso agir didático cotidiano. Sim, para a nossa grande instituição, Universidade Federal de Santa Maria, não é? E você é professora titular da Universidade Federal de Santa Maria, último nível da carreira dentro da universidade. Então você está há 4 anos no topo da universidade. Quais as metas que você ainda tem enquanto servidora pública? Olha, eu como servidora pública, né, eu tenho acho que assim 2 metas principais, né, porque eu primo muito pelo trabalho em equipe, pelo trabalho, como já falei, multiprofissional, multicultural, e tenho assim sempre como uma meta cada vez mais transformar o aluno
no protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, eu busco hoje, assim, eu tenho duas metas. A primeira é investir mais ainda nos estudos e nas pesquisas que envolvem as metodologias ativas de aprendizagem, porque são elas que colocam o aluno como o centro do processo. E no momento que nós colocarmos o aluno como centro do processo, eu acredito que o aluno vai estar mais motivado, mais interessado e mais estimulado a ser um excelente profissional. Sem sombra de dúvidas. E a segunda meta que eu tenho, né, é continuar abrindo as portas da minha universidade para como é que eu vou dizer, para os convênios, para os termos internacionais. Hoje eu coordeno, junto com a professora, minha colega, a professora Luciana Palma, um convênio internacional com a Universidade Técnica de Braunschweig, da Alemanha, e acredito assim que os ganhos foram enormes desde que nós começamos esse trabalho há 3 anos atrás. E, que bom! Então tem como meta assim, trazer mais conhecimentos, mais informações, né? Porque eu acredito que o sucesso, ele está ligado ao conhecimento, às informações, né? E isso te dá muita credibilidade e muita confiança. Você vislumbrou na universidade um futuro promissor para a expansão da sua carreira e alcançou a titulação máxima, contribuindo aí sobremaneira, né, através do seu gigantesco conhecimento, integridade e zelo pela instituição, sem contar a sua empatia, não é, doutora Marli Ratti? Parabéns por todo esse percurso. Muito obrigada, e acredito que eu tenho uma trajetória humilde dentro da instituição, mas uma trajetória pela qual eu sempre primei muito pela confiança e pela credibilidade, e sempre me dediquei muito àquelas atividades que eu me propus a participar ou a dirigir eventualmente, né? Então eu sou eternamente grata à Universidade Federal de Santa Maria pelas oportunidades e pelos momentos que ela me proporcionou como docente, né, em frente ao aluno, para tentar motivar meu aluno, tentar construir uma sociedade melhor através da educação. Ótimo, um grande exemplo. Agradeço então por ter aceitado o convite para estar aqui no jornal, nos subsidiando com informações preciosas sobre sua carreira, né, sua impecável carreira profissional, um exemplo a ser admirado. Foi um imenso prazer recebê-la aqui e volte sempre. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada. E a seguir, no bloco direito, a presença da advogada doutora Angélica Serdotes. Volto em instantes. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades.
Olá! Hoje apresentaremos o trabalho desenvolvido pelo escritório Vivacity Arquitetura. E quem dá vida a esses projetos somos nós, as arquitetas Carla e Briane. Convidamos a todos a acompanharem o programa e conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Neste projeto, o conceito foi elaborar um espaço contemporâneo, atemporal, leve e que refletisse a personalidade da nossa cliente. Nesta parede de destaque da cabeceira, usamos um elemento considerado clássico, um boiserie. Porém, demos uma atualizada no uso, colocando um papel de parede contemporâneo para compor. O ripado onde foi anexado a TV, ele é multifuncional, mas aqui foi utilizado com a função de uma barreira visual ao acesso e que assim acaba dando maior destaque à penteadeira. Nesta parede onde encontra-se a escrivaninha, ela cumpre duas funções, o espaço de estudo e armazenamento, aonde a nossa cliente usa para fazer as suas makes e os seus posts que ela ama fazer. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Tem banho, tem remédio e ração. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Bloco Direito, um convite Sul Contábil, assessoria empresarial. No Bloco Direito de hoje, vamos elucidar questões relacionadas à evolução das instituições familiares na sociedade. E quem nos esclarece sobre o assunto é a advogada doutora Angélica Cerdotes, mestre em Direito pela Unisc Santa Cruz do Sul, doutora em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, professora universitária desde 2001, associada do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, e sócia fundadora do escritório Rafael Varalo, Sociedade de Advogados. Um prazer contar com sua distinta presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, doutora Angélica Cerdotes. Muito obrigada, Giovana. A alegria e de estar aqui hoje com certeza é minha, né? Porque fiquei muito feliz com o teu convite. Agradeço de coração por ter lembrado, né, da gente poder conversar um pouquinho sobre o direito das famílias, a evolução das famílias, enfim, como hoje a família é constituída. Agradeço e sei que esse programa ele tem uma grande repercussão, então está também de parabéns por todo o teu trabalho e por toda a tua trajetória. Obrigada. Obrigada, doutora, pelas suas palavras e considerações. Doutora, qual a principal evolução das instituições familiares a partir da Constituição Federal de 1988? Giovana, eu diria o seguinte, que dentro dessas instituições familiares, que a partir da Constituição Federal estão reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição ela traz um grande marco que são as instituições, a democratização das instituições familiares a partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque até a entrada em vigor da Constituição Federal de 88, no Brasil,
nós tínhamos o casamento, né, a instituição matrimonial como a única reconhecida e tutelada pelo ordenamento jurídico, tendo essa segurança jurídica. Sim. E nós não tínhamos a união estável, por exemplo, sendo abarcada pelo sistema jurídico brasileiro. O que acontece? A partir da Constituição Federal de 88, né, houve essa mudança, houve outra perspectiva nessa nossa, nas instituições familiares, tanto é que a Constituição, no artigo 226, traz isso expressamente, que a família é a base da sociedade. E o Estado, ele tem a obrigação de dar especial proteção. Então, quando o Estado traz a si essa responsabilidade de dar especial proteção, essa proteção realmente tem que ser uma proteção no sentido de promover a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional, onde nós temos aí um princípio que abarca as famílias, né, toda a família, seja ela homoafetiva, ter esse resguardo jurídico como um direito fundamental, o direito de nós termos realmente um reconhecimento de outras instituições familiares que até então não existiam. E um ponto muito importante que eu considero é o elemento afeto. Porque o princípio da afetividade, né, Giovana, a gente conversava sobre isso, e quando a gente fala em família, o amor é um ingrediente que não pode faltar. Respeito, cuidado, amor. Só que legalmente isso não tinha uma tutela jurídica, né? A valoração do amor, o reconhecimento. Exato, Giovana. Então a gente percebe o quê? Que hoje, se nós formos fazer a título de exemplo, as uniões homoafetivas, elas têm como elemento crucial o amor, o cuidado e o afeto. E no direito das famílias atualmente, nós temos o princípio da afetividade. Então, a partir da Constituição Federal de 1988, a democratização das instituições familiares, juntamente com esse ingrediente, ou com esse elemento, ou requisito, que é o afeto, trouxe com certeza uma grande inovação e um novo paradigma para os direitos das famílias, né? Sim, pressupõe que não se deve apenas analisar a questão genética, né? Perfeito. Deste modo, há uma valoração do sócio-afetivo, né? Do sentimento sócio-afetivo em detrimento do biológico. Exato. Assim, Giovana, o princípio da afetividade, ele está dentro das relações familiares de uma forma muito intensa atualmente. E essa evolução, ela veio a partir do momento em que a mudança, o centro das atenções hoje para as famílias, não é nem mesmo questões biológicas, porque nós temos várias situações, né, que a gente pode vislumbrar isso. Então, podemos afirmar que o afeto está prevalecendo sobre o caráter biológico. Muitas vezes, sim. Se nós considerarmos as decisões judiciais de paternidade socioafetivo, de maternidade socioafetiva, de acrescentar sobrenome socioafetivo aos seus filhos socioafetivos, né, os filhos acrescentar o sobrenome do pai socioafetivo, até mesmo da mãe socioafetivo, nós temos isso. Ocorreu uma grande evolução realmente, né? Com certeza. E quais são as instituições familiares reconhecidas pelo ordenamento jurídico hoje? A Constituição Federal, expressamente, no artigo 226, ela prevê a instituição familiar constituída pelo casamento ou matrimonial, que é aquela instituição familiar formal que a gente tem desde, né, sempre foi. E depois reconhece a união estável. Então, a união estável seria uma instituição familiar informal, mas ela também está expressamente prevista no artigo 226 da Constituição Federal de 88, e também a família monoparental, que é aquela constituída de um genitor e a sua prole. Os prole são os filhos, né? Netos, enfim. Mas os seus filhos, a mãe com seus filhos, o pai com seus filhos, nós temos a família monoparental. Então, Giovana, é curioso, né? Porque eu não sei se tu lembra, antigamente, as pessoas diziam assim, é mãe solteira. Na verdade, a Constituição Federal, ela desmistifica isso, porque ela coloca o seguinte: mãe não é um estado civil. Com certeza que eu lembro, né? É muito usado esse termo, né? Mãe solteira. Tu lembra? Sim.
Então, era do nosso cotidiano. Sim, nossos pais, nossos avós não diziam no nosso cotidiano, tu viu que a fulana é mãe solteira? Sim. Tu viu que a fulana... Então, e aquilo era até uma coisa desabonadora, né, para aquela pessoa, para aquela mulher. Porque ser mãe solteira era considerado algo que a sociedade não tinha uma aceitação muito boa. Era um fator inibidor. A mulher era diminuída por isso, digamos assim. Hoje não, hoje está na Constituição Federal, família monoparental. Então, mãe solteira hoje significa o quê? Na verdade, houve uma legalização desse termo vulgar, mãe solteira, para a família monoparental. É isso que a gente tem hoje. Então, não existe mãe solteira dentro do ordenamento. Sim. É família monoparental. A família, como núcleo social, passou por inúmeras modificações, né, ao longo dos últimos tempos, né, dos últimos anos. E no âmbito, então, jurídico, é preciso reconhecer essa pluralidade e as singularidades, né, de cada núcleo familiar. Não é, doutora? Perfeito, Giovana. É isso aí. Inclusive, nós temos a questão de que hoje, família eudemonista. O nome parece meio... né? Meio assim, é meio estranho. Mas para a doutrina, para os civilistas, os estudiosos do direito das famílias, e olha o termo que eu utilizo, não é o direito de família, o direito das famílias. Por quê? Porque nós temos várias instituições familiares, né? Expressamente eu mencionei aquelas três ali: casamento, união estável e monoparental. Mas nós temos por exemplo, se nós formos considerar o afeto como um elemento para a constituição das famílias, é a família homoafetiva, né? Sim. Então, o respeito, o tratamento igual para tanto casal homoafetivo como para casal hétero. Então, nós estamos diante de uma realidade que a cada dia que eu penso particularmente que o direito das famílias é o que mais evoluiu desde a Constituição Federal de 1988. Acreditamos que sim. E falando sobre esse assunto, o Conselho Nacional de Justiça de 2013 autorizou o casamento homoafetivo, né, em todos os cartórios brasileiros. E os trâmites seguem os mesmos padrões legais de um casamento heterossexual? Rapidamente, Giovana, deixa eu só contextualizar assim. Em 2011, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu uma ação direta de inconstitucionalidade, e onde se discutia pela tutela jurídica, o reconhecimento da união estável homoafetiva. E o Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, por unanimidade, entendeu que sim, que dessa ação direta de inconstitucionalidade, que a família homoafetiva, o casamento homoafetivo, a união estável, homoafetiva, ela deve ser respeitada e foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Depois disso, em 2013, logo depois, em maio também de 2013, o Conselho Nacional de Justiça, com uma resolução de número 175, determinou o seguinte, que nenhum cartório brasileiro hoje, ou a partir daquela data, pode se negar a realizar um casamento homoafetivo. Então, se nós formos, eu estava conversando um dia desses com o Kemerich, que é ali do cartório, né, de pessoas naturais, e eu perguntei para ele como foi a procura diante dessa resolução aqui em Santa Maria. Ele disse que ele até achou que seria uma procura maior, pela digamos, a sociedade, né, pelo comportamento social, de que essas relações homoafetivas, elas estão bastante inseridas na nossa sociedade. Estão se reconhecendo, né? Exatamente. As pessoas estão começando a não ter mais aquela, buscando a sua felicidade. Exato. E os seus direitos, e os seus direitos. Reconhecidos. Então, ele disse que até surpreendeu, porque ele imaginou que talvez tivesse uma procura maior. Mas o que nós estamos aqui falando? Que realmente os cartórios, eles não podem se negar. Então, nenhum cartório do Brasil pode se negar a fazer casamento civil homoafetivo. Exato, nenhum. Então, se chegar duas pessoas do mesmo sexo no cartório hoje, ou se chegou a partir de 2013, de maio, né, por essa resolução, os cartórios, eles devem realizar esse casamento com todos os trâmites como do casal hétero. Então, não tem nenhuma diferença de tratamento. E o Código Civil ainda não tem previsão expressa tratando sobre o casamento homoafetivo. Não. Mas a resolução, então, permite. Giovana, é interessante que nós temos uma legislação civil que é bastante
digamos que desatualizada, ela já não contempla as necessidades da sociedade, porque se nós formos analisar, o Código Civil de 1916, ele vigorou no Brasil até 2003. Então, tu pensa comigo, 1916, e foi o primeiro código brasileiro, depois das ordenações portuguesas lá do descobrimento do Brasil. Então, tu pensa, até 2003, nós tivemos um código formulado e criado de acordo com uma realidade de uma época muito ultrapassada, muito pregressa. Aí nós tivemos o Código Civil de 2003, que é uma lei de 2002, que ele também não prevê. Ele tem um artigo expresso que trata sobre capacidade para casar, que diz expressamente que o casamento deve ser entre pessoas de sexos diferentes. Sim. Então, o Código Civil está ultrapassado, ele não foi alterado, não tem nenhum artigo que trate de forma oposta. Isso fazia também muito tempo, né? Aí precisou o Supremo Tribunal Federal entende, Giovana? Precisou uma ação direta de inconstitucionalidade. O direito ele vem acompanhando a realidade, né, da sociedade e dos fatos. O nosso velho Miguel Reale, tu como bacharel em direito, né? Exatamente. Tu lembra daquela, como nós tínhamos, eu acho que a gente nunca esquece, ele tinha o Miguel Reale, fato, valor e norma, teoria tridimensional do direito. Fato, valor e norma, ou seja, a sociedade hoje, as normas elas advêm dos fatos sociais. E a partir desses fatos sociais é preciso valorar isso e se ter um tratamento jurídico, porque a sociedade exige isso, né? Sim, ele já colocava isso com muita propriedade, né? Sim, verdade. Diante dos tempos. E quanto ao efeito prático desse matrimônio, ele tem o mesmo efeito do casamento heterossexual? Sim, exatamente, o mesmo efeito. Então, o aspecto jurídico tem esse entendimento que o princípio basilar é a felicidade. As pessoas serem felizes e terem seus direitos reconhecidos e garantidos. Giovana, o centro do moderno direito de família hoje é a felicidade. E eu não sei se tu já percebeste que nós temos o quê? O direito à felicidade como um surgimento também aí que já vem se abrindo essa possibilidade dele ser considerado um direito fundamental, né? Os novos direitos aí, o direito à felicidade. Nós temos universidades, inclusive a UFSM, com disciplinas de felicidade, eu não sei exatamente qual é o nome da disciplina. Sobre o assunto, Sobre o assunto, porque as pessoas hoje em dia, elas estão muito em busca dessa felicidade e às vezes muito perdidas também. Mas é uma luta travada aí para que cada vez mais, né, se diminuam as resistências, né, da sociedade nesse sentido. Perfeito. Concordo contigo. Doutora, para elucidar melhor os nossos telespectadores, nos relate alguns exemplos, né, de decisões em que o judiciário se posicionou tendo o afeto como um valor jurídico. Olha, Giovana, assim, tivemos, por exemplo, em 2018, uma pessoa com 19 anos de idade que descobriu que o pai que a criou até essa idade não era o seu pai biológico. A mãe havia tido um relacionamento extraconjugal e ela foi fruto desse relacionamento extraconjugal. Só que quem registrou foi o marido, que assumiu essa paternidade, e ela descobriu a filha, né, descobriu quando tinha 19 anos. O que ela fez? Ela ingressou judicialmente com um pedido de reconhecimento de paternidade biológica do pai biológico. Ela encontrou o pai biológico para fazer isso. O pai biológico veio, se manifestou no processo e disse o seguinte: eu não posso ser considerado pai da fulana porque ela já tem um pai socioafetivo. Então ele usou a socioafetividade ao contrário, né? Tipo, eu vou me eximir de ser o pai porque ela já teve até os 19 anos, esse é o pai socioafetivo dela. Ela não concordou com essa decisão, que foi, né, na comarca, não lembro agora a cidade de Santa Catarina, e recorreu para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu pela socioafetividade, se eu não me engano foi isso. E ela não concordou com isso, que ela queria o reconhecimento do pai biológico também. Ela foi para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, super interessante o que ocorreu, Giovana, porque o Supremo Tribunal Federal trouxe uma situação que hoje a gente chama de multiparentalidade ou pluriparentalidade. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, né?
O pai biológico não tem como negar que ele é pai Sim. biológico, porque foi feito o exame de DNA, ele é o pai biológico. Sim. O pai socioafetivo É também... o genitor, né? O pai socioafetivo não tem como negar, porque ele Foi o teve que o criou. estado de posse de pai dessa filha durante 19 anos. Foi o que criou, deu afeto, amor, educação, cuidado. Eu sempre gosto de dizer, Giovana, aquelas brincadeiras que a gente tem, ou aqueles ditados, né, em casa. Pai é quem cria. E aí nós temos o pai socioafetivo. Realmente, pai é quem cria. Sim. E o Com Poder todas essas Judiciário condições aí. com todas essas condições. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal entendeu assim, ó, olha, não dá para negar que nenhum pai é pai. Então, a decisão nossa é a seguinte: ela vai ficar no seu registro de nascimento com os dois pais e ela, portanto, tem uma mãe no registro e dois pais. Isso é multiparentalidade ou pluriparentalidade. Sim. Por quê? Porque não foi desconsiderado o afeto, não foi desconstituída aquela paternidade socioafetiva. E a paternidade biológica, como era algo que realmente não tinha como negar, o Supremo Tribunal Federal entendeu, olha, é melhor alguém ter dois pais do que ter só um pai socioafetivo diante dessa situação que nós temos Sim. aqui para decidir. Então, mas o mais curioso, Giovana, que eu fiquei sabendo, não sei até que ponto é verdade, que o pai socioafetivo, ele era de poucos recursos econômicos. E o pai biológico tinha bastante recursos econômicos. Sim. Então, o que? Ela se tornou herdeira desse pai. Claro. Né? E até para pensão, porque se eu não me engano ela pleiteava a pensão para custear os estudos dela. Então ela ficou com o pai biológico e com o pai afetivo, né? É uma, como é que eu vou dizer, privilegiada. É uma privilegiada. Ela tem dois pais e a lei permite isso. E a lei permite isso. Esses exemplos são bem interessantes. Doutora Angélica Cerdotti, teríamos muito mais a falar sobre o assunto, mas já fica o convite para você retornar em outra oportunidade. Muito obrigada. Imagina, será um prazer. Eu agradeço a sua presença aqui em nossos estúdios, suas informações, suas considerações, bastante esclarecedoras sobre sua área de atuação. Foi um imenso prazer recebê-la aqui no programa hoje. Imagina, o prazer é todo meu. Gosto muito assim das tuas entrevistas, assisto sempre quando posso e fico muito feliz de estar colaborando de alguma forma com algumas informações para a comunidade local e regional, enfim, para todos os teus telespectadores. Obrigada, e o nosso telespectador certamente agradece todas as suas informações. Obrigada. E na sequência, você confere a entrevista com o professor Alain Sangoy. Volto após o intervalo.
Essa é a nossa equipe Cibrama Policlínica, nossa gerente Sandy, nossa consultora de vendas Andréia e nossa subgerente Silvia. Muito obrigada a todas elas que atendem tão bem os nossos clientes e que nós esperamos aqui na sua próxima visita. Eu sou a Sandy, gerente da Cibrama Policlínica Wilson Aita. Nós trabalhamos 100% com marcas brasileiras, garantindo conforto, qualidade e estilos para nossos clientes. Aguardamos vocês, clientes queridos, que venham nos visitar e essa equipe está pronta para recebê-los. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Você está assistindo o Jornale Giovana Felice. Apoio Acessórios e Looks, M Pilau, InBeauty, Clínica e Beleza Profissional. Bloco Saúde e Bem-Estar. Convite Ótica Noal e Cibrama, tradição em estar na moda. Estamos de volta com o Giornale. O Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje recebe um profissional do segmento esportivo, o empresário e professor Alan Sangoy, que desenvolve uma proposta diferenciada através de práticas esportivas em contato com a natureza. Alan Sangoy é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Atividade Física e Bem-Estar, e fundador da assessoria esportiva Ideia Fixa, empresa com 20 anos de atuação em Santa Maria e região. Um imenso prazer recebê-lo aqui no Giornale. Obrigado por prestigiar o programa. Seja bem-vindo. Um prazer gigantesco estar aqui contigo, né, Giovana? E aí, tendo todo esse pessoal aí em contato com a gente, é maravilhoso. Uma saudação aí para o pessoal de casa. Com certeza a gente vai ter bastante coisa boa para conversar. Que bom, uma alegria recebê-lo. Estamos trazendo este tema ao programa, o de vivenciar a natureza dentro do conceito de bem-estar. Tema que merece a nossa atenção e certamente atrairá a atenção dos nossos telespectadores. Alan, você fundou uma academia completamente diferente do padrão convencional, completamente diferente do que conhecemos no segmento esportivo, em formato de container e em contato com a natureza. Fale-nos sobre estas particularidades. Olha só, vamos situar em relação ao tempo, fica mais interessante o pessoal compreender. Eu me formei em 2002, mas assim, as próprias atividades dentro do curso já eram voltadas para congressos internacionais, voltados ao retorno às atividades do homem primitivo. Sim. Por exemplo, métodos conhecidos aí como ginástica natural, terapias ambientais, onde as pessoas buscam sair das quatro paredes para praticar atividade física. Tá? Então, eu busquei a formação em cima das liberdades, a liberdade do corpo humano em relação ao exercício físico. Não simplesmente buscar condicionamento físico e bem-estar em cima do método tradicional. Ótimo. Então, a ideia da empresa, a gente está aí desde 2004, 2005 na área aqui em Santa Maria. A ideia foi juntar tudo o que fosse possível de atividade física que fosse possível mesclar com a natureza, ambiente ao ar livre. Naquela época se falava muito em caminhadas, o pessoal que morava para fora, vamos fazer atividade na praia, na areia fofa, nas dunas. Sim. Como fazer isso em Santa Maria? Né? Começo ali dos anos 2000, começaram a surgir grupos de caminhada, grupos de travessias ao ar livre, utilizando riachos, travessia de arroio, subida, descida, trilhas fechadas. E a gente pegou então o âmbito profissional e colocamos no institucional da empresa, fazer atividades físicas o mais próximo possível ao ar livre. É o que mais se tem isso em escala global agora, principalmente em 2021, 2022.
Então essa vertente a gente vem buscando desde o começo já faz aí quase 20 anos, né? A gente fez inclusive aniversário da empresa, fez ontem, né? Oh, parabéns pelos 20 anos de atuação. Isso, e inclusive o público que busca a gente é aquele público que tem a vertente do bem-estar ao ar livre, a busca, aquele conceito do fitness e bem-estar fora daquele eixo. E foi uma ideia genial, né? A prática de esportes e o contato com a natureza são, sem dúvidas, né, duas das melhores maneiras de desvincular, né, de esquecer a correria do dia a dia. E quando unimos essas duas coisas, né, os benefícios são incríveis, né? Não há estresse que resista. Isso começou com grupos de caminhada, com grupos de corrida, né? Tudo praticando nas praças. Então a ideia da nossa empresa foi setorizar um ambiente cercado de árvores, né? Com todos, ali no caso a gente tem 6 mil metros quadrados de área verde monitorada para atividade física. Sim. Então a gente trabalha ali diversas modalidades individuais para famílias, para pequenos grupos, atendendo empresas, né? E as pessoas se isolam no meio do mato, fazem no meio do mato, entre muitas aspas, né? A gente está aqui bem perto do centro. Apropriado, né? Apropriado. E próximo daqui, né? Bem pertinho, de Camobi dá para ir caminhando de qualquer região. E a ideia justamente é essa, colocar as pessoas com o ar mais puro possível para a prática de atividade física bem orientada. Sim, os benefícios para a saúde, né, são inúmeros, né? E você propõe atendimento 24 horas mediante agendamento prévio. Como você consegue cumprir com essa agenda, tendo em vista que você atende Santa Maria e região? Então assim, é bom a gente situar em relação ao aspecto de trabalho do setor, né? Ali na assessoria, eu moro ali, então ali eu transformei a casa num ambiente de receber convidados, amigos, dentro do meu âmbito profissional. Residir no local se tornou mais fácil. Isso, então a gente, dentro do container é praticamente a minha casa, a academia ali, a área construída é a minha casa. Você já compareceu lá? Sim, interessante o local. Tomou café, comeu minhas balas de banana. Exato, e é um container gigantesco, né? Sim, a gente fez uma área toda de vidro, aberta, com container, com bastante material sustentável. Estamos organizando uma horta orgânica agora para os alunos poderem consumir da própria terra, né? Então aquilo, em relação a 24 horas, a gente tem na grade horária atividades como yoga, pilates, funcional, grupo de corrida, mas tem os horários que não tem ninguém agendado. Então a pessoa pode entrar em contato e solicitar, professor, com insônia, posso fazer às 11 da noite? É como fazer uma visita e eu monitoro o trabalho da pessoa. Sim. Então, para mim, fica muito mais fácil, diferente de um ambiente onde o profissional termina o horário e vai para casa. Você estando lá fica mais prático. E quando termina a última aula, não quero ter uma turma de yoga que acaba às 9 da noite, eu estou ali, eu vou fazer as minhas coisas dentro de casa, recebo visitas o dia inteiro. E sempre disponível e fazendo o que você gosta. A gente tem, por exemplo, o pessoal da Europa que é online, né? Para eles fazerem antes do trabalho às 7 da manhã, eu tenho que abrir o link às 3 da manhã. Então, fico lá com a minha carinha assim de sono, faço meu cafezinho e monitoro o trabalho. Isso aí. Realmente, é um trabalho bem diferenciado, né? E o ambiente em meio à natureza tem sido aí o grande estimulador, né? E determinante para essas práticas que você oferece, que você propõe, onde as pessoas elas se desvinculam completamente, né? Do seu dia a dia, né? Da sua rotina, para uma atividade esportiva associada ao lazer, não é, Alan? Uma coisa marcante que eu vejo, principalmente aqui no público de Camobi, a gente tem pessoas praticando atividades lá, por exemplo, no grupo de corrida, são pessoas que jamais, lá com seus 50, 60 anos, vão botar uma camisetinha ali de poliamida e sair na rua, não vão fazer isso. E ali, estaciona o carro, desce, bota o topzinho dela, pega um solzinho nos braços, né? A gente tem ali chuveiro ao ar livre, a pessoa faz todo o treinamento monitorado, pegando aquele ventinho na cara, se secou, entrou no carro e foi embora. Isso é uma terapia 3, 5, 7 vezes por semana que a pessoa acaba contaminando a família dela. Eu observei essa prática pessoalmente. Sim, a gente estava até fazendo treinamento enquanto a gente estava lá. E são treinamentos assim, ininterruptos, né? E os alunos vão chegando e as práticas são distintas. As pessoas procuram, assim, para a gente ir de Camobi para o centro, a gente tem a faixa velha e a nova. São 2 caminhos para chegar no mesmo lugar. A gente utiliza diversas vertentes do condicionamento físico para que a pessoa atinja o bem-estar dela. Alguns querem praticar luta, alguns querem fazer corrida, alguns querem atravessar de um morro de um lugar para o outro. A gente oferece a segurança para isso, dentro do conceito da atividade física. Você pode divulgar aqui, né, no jornal o endereço, né, da academia, né, porque é um espaço tão interessante e é dentro do bairro de Camobi, né?
Isso, o pessoal, todo mundo conhece como é que é a Igreja do Amaral ali. Sim. A gente está a 500 metros da igreja ali, no começo da Avenida João Machado Soares, número 132, tem um mercado ali na frente, a entrada pelos fundos, ninguém acredita que tem uma academia ali quando está chegando. Aí quando tu vivenciou lá, exatamente, né? Passou o paredão de árvores, tu está isolado. É surpreendente, vale a pena conhecer, né, essa proposta tão distinta aí que você traz para Santa Maria região. Com muito carinho, assim, dedicação, posso dizer seguramente que eu sou dedicado 100% ao trabalho, por isso é isso que faz qualquer tipo de negócio dar certo. Ou se dedica, ou tu passa para outra pessoa. E ainda tem bala de banana para oferecer aos visitantes. Bastante, tem gente que gosta. Um pouco de glicose. Quais são as propostas de treinamento que a assessoria esportiva oferece? Como a gente trabalha já há bastante tempo, por exemplo, quando a gente começou com um grupo de corrida, nem se falava nisso aqui na região. Nosso grupo chegou lá com as camisetinhas, todo mundo igual, nossa, como é que é isso? E a gente ali no nosso ambiente tem pista de caminhada toda arborizada, tem quadra de areia. Então a gente dentro da tua liberdade de conhecimento, tu consegue criar várias propostas de treinamento psicofísico. Então a gente tem, além das escolinhas de vôlei, de praia, de areia, tem um treinamento funcional, grupo de corrida. A gente utiliza, como a gente está há muito tempo no mercado, a gente tem diversos pontos que a gente utiliza para treinamento na região. Tem gente que gosta de caminhar, fazer treinamento de subida, a gente tem 3, 4 pontos exclusivos. Ali na academia, aula de yoga, pilates. Além dos horários coletivos, a pessoa pode, como está me visitando ali, sim, dentro do que eu ofereço, ela pode agendar um horário individual. Dentro desse momento que a gente vem vivenciando, a gente consegue colocar uma prática de yoga para a pessoa 6, 7 horas da manhã, sozinha, observando o sol nascer, e lá tem muito barulho de passarinho, né? Muito mais estimulante. Nossa, demais, é o contato direto com a natureza. E é pé na roseta de vez em quando, vento norte na orelha, né? O mais natural possível, porque se tu quiser mudar disso, tu leva para uma praça no centro. Muito bom. Então essa ampla área verde, pista de areia, trilha ecológica, né? Ambientes públicos também que você desenvolve trabalho, né? Pelo que você comentou nos bastidores. Que ideia maravilhosa essa de atrelar espaços diferenciados a essas práticas que não seriam realmente possíveis, né? Em ambientes convencionais, como você falou. Como a gente tem, como eu falei, a gente tem muito tempo de mercado aqui, a gente tem vários pontos que a gente leva as pessoas para praticar isso. Então a gente tem um centro de trail running, treino esporte, corrida na natureza, com riacho, com pontes, com distância próxima de cascatas. Toda semana a gente tem acesso a levar o pessoal a tomar banho de cachoeira. Em 30 minutos tu está tomando banho numa cachoeira, aqui do centro de Camobi. Isso conheço pessoas que dariam um rim para isso em outros lugares. Sim. Tá? Então essa questão Nós temos isso aqui em Santa Maria, né? Sim. O pessoal que faz caminhadas aqui sabe que a gente tem mais de 140 cachoeiras próprias para banho na região. Então é bom ter um vínculo com alguém, um profissional responsável, que conduza esse grupo para não acontecerem imprevistos, acidentes, porque a formação ela dá essa segurança. Tem que ser de uma forma profissional. E respeitando aspectos biomecânicos, cinesiológicos, fisiológicos, tudo aquilo que se estuda, tirar da cartilha e devolver para a comunidade, que a forma da universidade retornar à comunidade é dar o serviço para a população. Muito bem. E qual o perfil dos clientes que frequentam a academia? A gente tem um trabalho, atendimento na sede. A gente tem muitas cidades que a gente atende com pontos fixos, grupos que não podem vir 12 pessoas para cá, eu me desloco. Sim. A gente tem comunidades que a gente atende, tem muitas empresas que a gente vai dentro e organiza. A gente está agora trabalhando até nos cartórios, dentro com os funcionários. Então, a gente acaba 5, 6 pessoas pensando de cada empresa formam o nosso núcleo. Mas eu posso te dizer seguramente que 3/4 do meu público é vinculado à Universidade Federal Santa Maria. E os demais são pessoas que a gente entra nessas empresas e acaba pensando, 1, 2 aqui, gostei do trabalho, onde é que é? Então eu tenho um grupo grande de pessoas que vêm do centro 3, 4, 5 vezes por semana para praticar atividade ali, né? E em cima desse conceito de fitness e bem-estar que eu te passei, voltado para a natureza, voltado para o ambiente livre. Ok, obrigada pela sua valorosa participação aqui no Jornale, trazendo essa pauta aí imprescindível, uma vez que precisamos cuidar mais do que nunca do corpo e da mente. Foi um grande prazer recebê-lo aqui e o Jornale continua à sua disposição. Eu tô esperando tu lá para uma sessão de yoga no meio do manjericão, lá vai ser bem bom. Pode aguardar. Obrigada. No Bloco Cultura de hoje, a participação artística de João Chagas Leite. Volto já.
tô tão feliz. É o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz. É o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Tem banho, tem remédio e ração. Eu tô tão feliz. É o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz. Eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. O Patronato Shopping é sua escolha certa em maquinário. Somos a concessionária Elite Steel mais antiga em atividade em Santa Maria, com mais de 15 anos de atuação, trabalhando com todo o seu portfólio de produtos disponíveis no Brasil. Contamos com o setor de peças originais Steel, oficina técnica especializada e consultores técnicos que sempre estão disponíveis para auxiliá-lo na compra do equipamento correto para o seu uso. Além de concessionária Steel, somos uma empresa autorizada para consertos de cortadores de grama e trituradores Tramontina, bem como trabalhamos com produtos da mesma marca, além de Buffalo, Garten, Linus e Motomil. Tudo em relação à sua máquina você encontra aqui, no Patronato Shopping. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Posto de Molas Favarim, com a tradição de 52 anos em serviços autorizados para grandes empresas em nível nacional e internacional. Ao longo da sua trajetória, o Posto de Molas Favarim recebeu vários prêmios de qualidade profissional e empresarial, local e estadual. É especializado em suspensões pneumáticas convencionais, sistema de válvulas pneumáticas, sistemas de freios, escapamentos e válvulas. Conta com um grande estoque de molas e peças para venda. Faça uma revisão periódica para sua segurança a cada 100 mil quilômetros rodados. Molas Favarim, distribuidora de molas e peças, e Posto de Molas Favarim, empreendimentos de Luiz Favarim e Filhos, em atuação desde 1969. Molas Favarim e Posto de Molas Favarim, na Avenida Oswaldo Cruz, 1442, em Santa Maria. Bloco Cultura, um convite, Tecnosom, instalação de som e alarmes. Ave sonora, eu vou embora. Eu vou contigo no voo, amigo, dessa canção. Ave sonora, vamos embora, batendo asas por sobre as casas em migração. Ave não chora, pois se agora somos só dois, vai ver depois seremos mil. Ave sonora, vamos embora, que em um segundo conquista o mundo, nosso assobio. Ave sonora, saiba que agora não há censura nem linha dura pra esta passeata.
ave sonora, vamos embora. E a academia é só mania de quem tem plata. E a academia é só mania de quem tem plata. Iniciamos a editoria Cultura de hoje com uma das canções que consagrou a carreira do músico João Chagas Leite, Ave Sonora. Natural de Uruguaiana, reside em Santa Maria há 22 anos. É cantor e compositor de música gaúcha com projeção folclórica. Suas canções são de grande profundidade poética. Alcançou por 13 vezes o primeiro lugar em festivais de músicas nativistas do estado do Rio Grande do Sul. Foi vencedor por 2 vezes consecutivas da Tertúlia Musical Nativista, 3ª e 4ª edições. Lançou 13 CDs e 1 DVD. Seus shows em nível de Brasil compõem a carreira de 30 anos de sucesso. Um privilégio contar com sua presença aqui em nossos estúdios. Quanta honra, João. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Giovana. Sempre um prazer atender os pedidos, né, através dos trabalhos que, principalmente você está com a marca registrada, muito obrigada. Em termos de trazer um trabalho sempre maravilhoso, procurando estar sempre atualizado em relação ao trabalho dos músicos do estado do Rio Grande do Sul. Que muito bom. Obrigado, Giovana. É a nossa obrigação, né? Obrigado. Enquanto veículos de comunicação. Obrigada por estar aqui. João, você é natural de Uruguaiana, mas reside em Santa Maria há 22 anos, né? Onde sua carreira deslanchou, onde alçou voos altos, né? Foi aqui na cidade de Santa Maria. Queremos conhecer um pouco dessa linda trajetória. Olha, Giovana, essa é uma trajetória até fantástica, eu diria, porque Santa Maria praticamente aqui começou a minha história como músico profissional em relação aos festivais do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, sou natural de Uruguaiana, como você acabou de dizer, ali através da Califórnia, da Canção Nativa, tive participações em grupos musicais, tive uma trajetória como músico de longa data, assim, porque todo músico ele passa por um processo, né, Giovana? Com o músico até se definir musicalmente. Então, mas a tertúlia aqui, então eu tive a felicidade com a letra do Quinelmo Amado Alves e Francisco Alves, na 3ª tertúlia de Santa Maria, me consagrar vencedor pela primeira vez como cantor, né? Me lançaram aqui na tertúlia, então com a música Apenas, de Quinelmo Amado Alves e Francisco Alves, pai e filha. Sim, são tantas suas canções. E depois, né? no ano seguinte foi a parceria do Campo Pampa e Querense, quando nos sagramos bicampeão da tertúlia, com a letra do Silvio Aimone Genro, também de uruguaianos compositores. E aí, então, pela primeira vez, eu fiz uma linha melódica, né, dessa canção, que foi o Campo Pampa e Querense. Que essa canção nós fomos defendendo Santa Maria no festival dos festivais, em Porto Alegre, no Gigantinho, né? Então trouxemos o prêmio para Santa Maria, porque ali só concorriam as músicas do ano, vencedoras do ano, e esse prêmio veio para Santa Maria. E essa canção Ave Sonora, que nós abrimos a editoria de hoje, ela é uma canção bastante conhecida, né? Emblemática na sua carreira. Do autor, o saudoso Gilvan Retamoso Palma, compositor que marcou muito dentro da nossa trajetória. Ele que fez obras fantásticas, né? Nos deixou, então, mas fez uma obra que ficou marcada no estado do Rio Grande do Sul, um dos maiores compositores do estado. Realmente nos remete também à fronteira, né? Sim. As tradições da fronteira. Eu nasci em Quaraí, né? Então essa música me traz muito saudosismo. Bem pra fronteira. Minhas descendências são italianas, mas eu nasci em Quaraí. Então a Ave Sonora eu escutei muito na fronteira oeste. Maravilha. E você tem um saldo muito positivo desse grandioso percurso, né? De um trabalho qualificado no segmento, né? Nós temos tido várias oportunidades por esse Brasil, viu, Giovana? De viajar, de conhecer outros estados, de levar a nossa música, devido a essa linha que a gente, desde o início, teve
dentro da linha de projeção folclórica, que nos dá liberdade de cantar temas universais com uma linguagem fácil de entender, né? De ir além, né? Ir além, exatamente. Então, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, esses estados a gente tem tido oportunidade de visitar, Paraná, Santa Catarina, levado o trabalho da gente, assim, então, onde a gente chega, a linguagem é entendida porque é esse tipo de música que eu faço, que hoje eu criei um estilo pelo estilo de melodia, que hoje são mais de 250 linhas melódicas que já fiz na minha história como músico, que a minha área é fazer muita linhas composição, melódicas. realmente, né? E é sempre importante trazer ao programa a história de artistas consagrados como você, que leva, né, a nossa cultura, a cultura do nosso estado para outros estados do país. É verdade, verdade. Então tem muita música que eu compus em espanhol, né? Espanhol por ser da fronteira, por ser da fronteira uruguaiana, que a gente tinha muito o convívio. A nossa querida fronteira. Isso, exatamente. Então, tivemos a oportunidade de nos apresentar em Buenos Aires, Montevidéu, tivemos a oportunidade também. Então, levando o trabalho da gente, como você falou, além fronteiras. Além fronteiras. E em nível local, você sempre foi muito solícito aos veículos de comunicação, aos moldes de campanhas do agasalho, campanhas solidárias, né, que realizávamos através da TV Pampa e onde pudemos contar, né, com o seu talento, a doação do seu talento em prol de arrecadações, de alimentos, de agasalhos. Então é importante trazer ao programa este reconhecimento, né, essas atitudes nobres que merecem a nossa atenção, merecem ser valorizadas. Obrigado. Eu descobri, João, que você foi guitarrista de rock and roll antes de ser cantor. Como assim? Conta pra nós. Sabe de uma coisa que é aquela coisa, por exemplo, de repente o músico, primeiramente são as trajetórias, né? Por onde tu passa, tu passa como guitarra base, de repente tu te aprofunda um pouco mais e passa a fazer parte de grupos de rock. Então foi na minha terra uruguaiana, antes de ser cantor, eu trabalhei em uns 3 ou 4 grupos de rock and roll pesado, né? Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar, exatamente, mas é aquela coisa, tu anda até a gente se definir numa estrutura musical, num estilo musical, que hoje é o que a gente faz parte da música. Até escolher o caminho, né? Exatamente. Qual o caminho a perseguir? Hoje somos defensor da música gaúcha, dentro da linha de projeção folclórica, que nos dá liberdade de cantar temas universais. Então o rock and roll é aquela coisa. Que maravilha! Essas coisas que a gente fazia, então se dedicava, fazia com propriedade. Exatamente. E você tem um estilo próprio também de tocar violão, né? E hoje vamos levar ao conhecimento público esta curiosidade. Tu sabe de uma coisa, por exemplo, que devido ao problema da mão, que hoje eu não considero problema, que para você foi solução? Tive o prazer, por exemplo, e a felicidade de aprender o violão canhoto, mas assim um canhoto que eu bato de baixo para cima no violão, de baixo para cima, que eu sempre estou dizendo para mim entender tocando violão, só plantando bananeira, né? É verdade, uma boa comparação. Os colegas quando tocam comigo, às vezes, ficam meio assim, até entender o que eu estou fazendo ali para me acompanhar, né? Mas acaba dando tudo certo. Então, as harmonias, fui aprendendo violão, por exemplo, eu não viro as cordas do violão. Meu violão é normal, é direito, uma pessoa direito pode tocar, um guitarrista, violonista direito pode tocar no meu violão tranquilo. Agora, se eu pegar um violão canhoto, eu não faço nenhum acorde. Nenhum acorde. Então, para mim aprender a tocar violão, eu tive uma história, né, Giovana? Tive uma história até aprender, até conseguir extrair som do violão. Até extrair som do violão, que eu levaria todo o tempo do programa hoje contando a história. Então, noutra oportunidade, eu prometo contar essa história como eu aprendi a tocar violão. Com certeza, conhecer melhor. Exatamente. E aí, vamos fazer um acorde, então, aí, com o violão, para mostrar como você toca? Por exemplo, aqui, ó, as pancadas de violão, é de baixo para cima, ó.
emocionante. Sensacional, né? O que dizer perante tanto talento, né? São só ouvidos. João Chagas Leite. Obrigado. Estamos trazendo também ao programa aspectos positivos deste momento pandêmico, né? Período em que os artistas eles trabalharam dentro de suas casas e ficaram impedidos de se apresentarem publicamente. Sim. E você, neste período, compôs 13 canções? 13 canções durante a pandemia. A pandemia que todos os músicos do mundo inteiro ficaram paralisados em casa, se cuidando da própria família, cuidando dos próprios amigos, cuidando da sua saúde, né? Então, cada um fez o melhor que pôde. Exatamente. Então, ficamos aí 1 ano e meio parados, tal. Então, nesse meio tempo, a gente criou as canções novas, que foram 13 canções, letras dos compositores que escrevem para nós, como Vainidade, compositor Salvador Lamberti, Heron Carvalho. Que você é compositor de melodia. Eu sou compositor de melodia. Tem muito pouca letra. Eu diria assim, ó, se eu compus foi uns 5 trabalhos com letra minha, né? Mas o demais tudo são as letras que recebo dos compositores do estado. Excelente. Você aproveitou demasiado esse intervalo aí dedicando-se a produzir. Parabéns. Né? Exatamente. E agora então vamos mostrar uma dessas novas canções aqui no Giornale. E o nome da canção é Bela. Bela. Então é também a autoria do... Hoje nós vamos conhecer a Bela, então. Com certeza. Esse também é uma letra também que é do parceiro Vainidade, que fez os versos e a gente transformou em canção. Então, quero agradecer a sua presença e a sua participação maravilhosa aqui no Giornale. Iniciamos e encerramos esta editoria com João Chagas Leite, músico que muito nos honra com sua trajetória artística consolidada. Hoje o Giornale vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência, obrigada aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Fique agora com João Chagas Leite. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado. Disponha da gente. Muito obrigado. Não deixes que nada te apague o sorriso, que agora é preciso estar animada. Persiste contente, te cuida, te ajeita, que assim tu enfeita o mundo da gente. Não deixes que nada te apague o sorriso, que agora é preciso estar animada. Persiste contente, te cuida, te ajeita, que assim tu enfeita o mundo da gente. Agora, ô Bela, vai lá na janela, viceja e aflora, que tua alegria também contagia a vida lá fora, a vida lá fora. Agora, ô Bela, vai lá na janela, viceja e aflora, que tua alegria também contagia a vida lá fora, a vida lá fora. Não deixes que nada te apague o sorriso, que agora é preciso estar animada. Persiste contente, te cuida, te ajeita, que assim tu enfeita o mundo da gente. Agora, ô Bela, vai lá na janela, viceja e aflora, que tua alegria também contagia a vida lá fora, a vida lá fora. Agora, ô Bela, vai lá na janela, viceja e aflora, que tua alegria também contagia a vida lá fora, a vida lá fora.
Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Price, Companhia dos Bichos e Vivacity Arquitetura.